muito importante no resgate desses mesmos valores. E aqui vem a questão: o posicionamento da igreja no atual contexto socioeconômico do país. Como é que a igreja, que é a reserva moral da nossa sociedade, vai poder trabalhar? Antes, nós vamos precisar saber alguns conceitos chaves desta apresentação. Vou pedir para passar para outro, faz favor. Sim, senhora. Igreja. O reverendo Tony Azinga já falou um pouco, mas eu quero apenas trazer aqui a ideia de McBride e também de Swindoll, o que eles entendem por igreja. Kriat é a palavra grega que quer dizer presente, pertence ao Senhor. McBride mostra que a igreja é pertença do Senhor, ela pertence ao Senhor. E diz ainda que também é um instrumento do próprio Senhor. Define dessa forma a igreja. Já Swindoll, ele define que Cristo é o cabeça. Esta igreja que é de Deus, que pertence a Deus, Cristo é o cabeça. E ao mesmo tempo esse Cristo protege e governa. Quer dizer que nós, que somos instrumentos, não precisamos nos preocupar com o governo da igreja, porque o dono da igreja, ele governa a sua própria igreja. E ao mesmo tempo protege a igreja. Agora então vamos também para outro conceito, faz favor, socioeconômico. E aqui acho que não vou perder muito tempo, mas Ciedberga e Santos nos trazem aqui uma visão histórica sobre o termo socioeconômico, que vai surgir na década de 50, através das Nações Unidas, um grupo de cientistas sociais que olham que não poderia se medir o desenvolvimento de uma sociedade, de um país, através do PIB, o Produto Interno Bruto. Não, tinha o desenvolvimento humano, de acordo com os cientistas, na década de 50, deve ser olhado dentro da área social. Quando essas áreas sociais se respondem, aí sim. Então surge o conceito socioeconômico. Podemos passar, porque tem pouco tempo, temos que correr mesmo. Vamos lá. Agora, então, quero mostrar alguns fatores que impossibilitam o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade. Há fatores que vão impossibilitar o desenvolvimento, não é isso, socioeconômico de uma sociedade. Vamos começar com a primeira, que é a corrupção. Sabem? Já ouviram falar da corrupção? Creio que não. Já. Em Angola não há corrupção. Por isso, quando a sociedade está composta por pessoas corruptas, vai impossibilitar o desenvolvimento socioeconômico. Segundo elemento, vandalismo. Essa foto fui procurar na internet, encontrei há tempos. Esse é um autocarro do centro novo que a gente tem, que foi vandalizado, destruído. Isso destrói a possibilidade do desenvolvimento socioeconômico. Estamos a falar saúde, porque é um autocarro que pertencia à saúde. Quer dizer que as pessoas que se beneficiavam desse autocarro vão ter dificuldade de ter a saúde resolvida. O vandalismo provoca o atraso no desenvolvimento socioeconômico. Pode passar para outra, vamos continuar. Vamos continuar. Também temos aqui a seguir a violência nas ruas e bairros. Essa foto também tirei no Jornal de Angola. Estão a ver armas de fogo. Para quem é mais velho, viveu na década de 80, 70 e até também 90. Sabe o que significa arma? AK, como é que a AK mata, não é isso? É que até granadas também aí tem. Isso foi apanhado com os jovens. Não é isso? Violência nas ruas, facas vão matando pessoas por causa de um telefone. Isso atrasa o desenvolvimento socioeconômico de uma comunidade. Um outro elemento que pode aumentar, faz favor, pode seguir, é a desestruturação da família. Tem muitos homens que fazem filhos e abandonam as crianças aqui mesmo no casenha, no bairro, e ele vai embora. A senhora não trabalha, não tem condições, não se criou uma família, e essa criança fica aí. Aquela senhora que também talvez perdeu a perna porque o marido bateu e ela já não consegue. Tudo isso pode atrasar o desenvolvimento socioeconômico. São esses fatores. A seguir, tem um quinto fator, que é
a falta de investimento na formação dos valores morais às crianças e adolescentes. Esse é um outro grave problema. Eu trouxe aqui algumas, são tantas. São crianças a beberem bebidas alcoólicas. Agora, o Parlamento, ontem mesmo, aprovou a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em qualquer lugar. Eu bati palmas no meu carro enquanto ouvia a discussão. É coisa que eu na Rádio Cairóis sempre falava nos meus programas. E quando vi que o Estado angolano levou ao Parlamento para ser aprovado, eu fiquei muito feliz. Espero agora que o governo consiga aplicar, não é isso? A 100% essa lei, retirar essas barracas nas nossas ruas, porque o álcool, as crianças estão a sofrer. A seguir, muita criança que deveria... Não, filho, volta lá, desculpa. A outra fotografia são crianças que deveriam estar na escola, mas elas são feitas de trabalhadoras na rua, carregando todo dia esses carros de mão para vender. A outra são crianças a trabalhar. A mão da criança que deveria ser formada, e aqui eu faço isso, gasta-se muito mais na formação de crianças viciadas ao álcool, desejo material e amor às coisas materiais, do que respeito pela vida e proteção do próximo e do bem comum. Nós gastamos muito tempo nesse país. Gastamos muito tempo a educar uma criança a ser alcoólatra, a ser violenta. Aqui no Kazenga, não sei, mas no Palanca, tem os adolescentes que têm aquelas riscas de katana. Que eles criaram um cenário de trazer a guerra dentro do bairro. E quando elas estão a lutar com katanas e pedras, você mais velho se fecha. Se está com carro, sai. Porque elas nem querem saber, estão sob o efeito do álcool e da droga, a gasolina. Imaginem como nós estamos a treinar aquelas crianças para serem assassinas daqui a mais de 10 anos. Vamos continuar. E agora eu quero mostrar possíveis caminhos para a redução desses fatores. Para poder responder o posicionamento da igreja, não é isso? No contexto socioeconômico do nosso país. Meus irmãos, eu comecei, e aqui tem o meu professor, não sabe, doutor Reverendo Leonço não sabe o que ele fez. Eu estou a ser avaliado pelo meu professor. Doutor Tony Azinga, meu professor, no meu doutoramento, estamos talvez em setembro a decorrer, estamos a lutar, e uma parte da pesquisa eu trouxe aqui. Durante um tempo, no Reino do Congo, conseguimos descobrir que no período pré-colonial já existia a religião. Já existia o que o nosso reverendo acabou de dizer, o Dr. Tony Azinga, a visão de Deus. E eu descobri nele a tríade religiosa nativa Congo. Como é que eles formavam o caráter e o desenvolvimento da comunidade? A religião era o ponto principal naquela comunidade pré-colonial. Eles tinham o que nós estamos a chamar, nós é que estamos a dar esses nomes, Samuná no culto. Samuná é a adoração, é o ensino, é a pregação feita durante o culto. Aquela comunidade no período pré-colonial, eles conseguiam transmitir a vontade de Nzambi Apungu através do Samuná no culto, através da pregação. E desta pregação, o chefe da família trazia para casa o que nós estamos a chamar longa religioso, o ensino dentro da família. Ele tinha a responsabilidade de formar aquele adolescente, aquele jovem, na família, dentro da vontade de Nzambi Apungu. E o que isso produzia? Esse ensino, esse longa religioso, produzia muito que muito. Pessoa de bom caráter. Muito é pessoa, que muito é valores, caráter. Então, era através da religião, no Samuná, no culto, que Nzambi Apungu transmitia a sua vontade, e que o chefe da família, através do longa religioso em casa, transmitia, ensinava a pessoa, a criança ou adolescente, até se tornar muito que muito. Pessoa de bom caráter. E essa pessoa de bom caráter era enviada para a sociedade, para poder cuidar do próximo, fazer o bem ao próximo.
E então eu vou para o outro lado. Olhando nessa experiência da epistemologia religiosa nativa Congo, fui procurar que a religião cristã também tem uma tríade religiosa de acordo com a narrativa de São Mateus 4, 23, 24 e 9, 35. Vão dar conta que a estratégia que Jesus usava é que eu chamo de tríade religiosa cristã. Mateus diz que Jesus ensinava, pregava e curava. Era a estratégia dele. Havia pregação, mas que pregação? A boa nova, a boa notícia. A morte foi vencida, o sofrimento foi vencido. E o que é que Jesus fazia na instrução? Ensinava a ética do reino. Ensinava as pessoas, aquilo que o doutor Tonazinga já disse, a fazer o bem, a amar o próximo, a cuidar da natureza. E como consequência, você se tornava alguém disponível para curar e para servir. E aí eu chamo de tríade religiosa cristã. Esse é um dos caminhos para a resolução daqueles problemas que a gente mostrou. Podemos continuar? Faz favor, filho. O próximo. Se de fato nós conseguirmos trazer a tríade missionária cristã ou a tríade religiosa cristã, nós vamos produzir possíveis resultados da ação da igreja na sociedade. O que é que acontece? Um cidadão cristão que foi transformado em cristão, foi feito cristão através da pregação da Boa Nova, da instrução da ética do reino amar e da cura, a prática de servir, ele se torna cristão. Esse cristão é o cidadão angolano. Como o cidadão angolano é cristão, ele vai ter, no segundo ponto, uma pessoa com prática de fazer o quê? O bem. Se ele tem a prática de fazer o bem, foi instruído a fazer o bem, amar o próximo, o que é que vai acontecer com a sociedade onde esse cristão serve? Desenvolvimento socioeconômico. Aonde? Na família, na comunidade e nas instituições. Aqui está a dizer, é o deputado que se tornou cristão, é o político que é cristão, é o médico que é cristão, é o polícia que é cristão, é o advogado que é cristão. Todos esses foram treinados pela igreja a fazer o quê? O bem. Então nós teremos desenvolvimento socioeconômico, porque o empresário que vai influenciar por causa dos lucros, ele é um cristão. Aquela criança que se tornou membro da gangue, ele é cristã, porque está dentro de uma família que é cristã. Lhe foi ensinado os valores, a ética do cristianismo. Então, o problema socioeconômico do nosso país está na mão dos cristãos, não do governo. Não é o governo que vai ditar a mudança desse país, são os cristãos. A culpa não é do governo. Se há carros a serem queimados, há crianças nas ruas a vender, não é culpa do governo. É do cristão que está no governo. É do cristão que é político da FNLA, da UNITA, do PRS. É do cristão que é deputado. Todos esses são os culpados do problema socioeconômico do país. Não é do petróleo que estamos a vender. É que aquele que gera os lucros do petróleo não é cristão. Se fosse cristão, saberia como aplicar bem para a moral. Isso é o desenvolvimento socioeconômico. O rico, que tem muito dinheiro, não é isso? Que pega todas as nossas filhas, 14, engravida e abandona, como cristão, ele vai fazer isso? Não. O número de crianças grávidas, prematura, vai reduzir dentro da nossa sociedade. O homem que violenta meninas, o ladrão, o jovem ladrão, pertence a uma família cristã, que lhe é ensinado os valores da ética do cristianismo. Logo, esse jovem delinquente vai aprender a ser uma boa pessoa. Então, a culpa do problema socioeconômico no país é da igreja cristã. Esse é o meu pensamento. E o meu professor depois vai me puxar a orelha se for errado. Logo, quando estivermos a conversar. Pode passar, faz favor. Aqui, depois, eu venho mostrar, amados, o que eu já disse. Pode continuar. A igreja, com esta posição de transformadora de pessoas, fará com que cristãos, cidadãos angolanos,
fazendo a diferença, influenciando outros a não optarem pela corrupção. O chefe é corrupto, não é cristão. O tesoureiro é cristão. Vai mostrar para o chefe, que não é cristão, as consequências da corrupção dentro da família, da empresa e do próprio Estado. Por isso, temos que manter cristãos nessas infraestruturas, nessas instituições, para fazer a diferença. Segundo, redução da prática do roubo de bens públicos. Não haverá. Vai reduzir os bens públicos que estão a ser roubados, vandalizados. Vai reduzir, porque o número de cristãos estão lá. A ausência da prática de vandalismo nos bens públicos vai dar certo, porque os cristãos estão lá para reduzir isso. Redução da prática de violência nas ruas, bairros de residência vai acontecer, porque os cristãos estão lá. Redução de desestruturação das famílias, isso vai acontecer, porque os familiares não vão permitir que o pai que engravidou vai arranjar segunda, nem a segunda vai aceitar ser segunda, porque ele é cristã, sabe que não pode prejudicar a sua irmã. E os problemas da sociedade vão ser resolvidos. Nós temos problema como igreja. Mas mais programas de formação sobre valores morais e cívicos para crianças e adolescentes. A igreja vai criar, ou na rua, ou na praça, ou no mercado, vai ao encontro dessas crianças. Pode passar, meu querido. Como me disseram que eram 35 minutos, termino mesmo assim. Meus amados, isso é que eu penso que está na minha alma. A igreja precisa saber onde está a falhar na sua responsabilidade social, espiritual, dentro da sociedade. Isso é importante. Reverendo Leôncio, precisamos saber onde é que a gente está a falhar. Pois o seu produto final, isso estou a falar a igreja, o produto final da igreja deve estar nas famílias, ruas, bairros, mercados, empresas, governo, partidos políticos, ou seja, em todas as esferas da sociedade. Qual é o produto final da igreja? Acho que não, tudo que eu falei afinal foi água para. Não entenderam? Qual é o produto final da igreja? Nada. Então, professor, eu peço desculpa, não consegui cumprir. Não conseguiram me pegar. Levar a boa nova Nada. à sociedade. Transformação. Transformar. Filho, pode voltar? Faz favor. Eu fui mau professor. Fazer o bem. Agora eu pergunto outra vez. Qual é o produto final da igreja na sociedade? Fazer a diferença. Levar o Meus ensino, alunos né? reprovaram. A igreja Transformar pessoas para fazer o bem. transformada. Está no quadro, está lá na tela. O produto final está lá. Redução da desestruturação das É famílias. uma única palavra, o produto final. Redução da desestruturação das famílias. Diga. Conselheiro, ancião, pode falar algo. Qual é o nosso produto final? O cristão. Ser cristão. O produto final da igreja é entregar para a sociedade uma pessoa Cristã. Todo o nosso trabalho, toda a nossa ação, no final, é trazer para a sociedade uma pessoa Cristã. E o cristão quem é? É a pessoa que ama, é a pessoa que faz. O bem. Glória a Deus. Bom, podemos ir na minha... Eu fui mau professor, não consegui captar aqui. Talvez a minha pressa, né? Talvez a minha pressa. Se ela está mal, a sociedade, a nossa hipótese é que a igreja não está a fazer uso de toda a sua força exposta na tríade religiosa cristã. Quer isto dizer que a igreja não está a pregar o verdadeiro evangelho? Yes. Quer dizer que a igreja não está a instruir o verdadeiro conteúdo da ética da religião cristã. Cristã. Ama o teu próximo como A ti mesmo. Glória a Deus. não são os costumes que a gente ensina sobre o que é ser maranata, a igreja maranata, como é que o cristão maranata se comporta. Não, isso não é o que a gente precisa. Nós perdemos muito tempo investindo
em tornar alguém metodista, batista, pentecostal, do que torná-lo cristão. Aí está o nosso problema grave. Verdade. Nós perdemos tempo a formar alguém cristão, assim como os missionários fizeram conosco. Mas, na verdade, o nosso maior investimento tinha que ser transformar alguém em cristão. Cristão. Ser igual a quem? A Cristo. O que nosso mais velho aqui disse. A imagem e semelhança. De Deus. Essa deve ser a responsabilidade da igreja. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos entregar pessoas dispostas a servir, dispostas a curar o outro, dispostas a ajudar o outro. A igreja tem que se preocupar com isso. Ela precisa pregar a boa nova do reino. O mal foi vencido na cruz. A morte foi de igual modo vencida por Cristo. Tem que instruir a ética do reino, a prática do amor. Fazer o bem deve ser parte dos valores de um cristão, em qualquer lugar e posição social que ostentar. Por fim, esta pessoa estará motivada e preparada para servir a Deus, o próximo e cuidar do ecossistema. Estamos a ver que o nosso ecossistema está a perder. A tecnologia está a destruir o ecossistema. Estamos a dar cabo das florestas, estamos a dar cabo do clima. Não é isso? O ser humano, mas se fores cristão cientista, você vai lembrar que devo fazer o bem. A minha descoberta tem que fazer o bem para não prejudicar o próximo e a natureza. O cristão verdadeiro faz isso. O cientista cristão faz isso. A ciência precisa de cristão. Um bom cientista tem que ser cristão. Amados, este é o nosso ver, o melhor posicionamento da igreja no atual contexto socioeconômico do país. Professor ou reverendo Lemos, acredito que esse, para mim, nesse debate, nessa conversa, é a melhor posição. Ela ser a tríade religiosa cristã. Ela ser aquela que vai entregar para a sociedade cristãos. E os cristãos vão lutar servindo para o desenvolvimento socioeconômico. Não é a posição da igreja condenar a igreja, ao Estado. É dar tiro no seu próprio pé. Porque o Estado é composto de cristãos. O que o Estado faz é o reflexo daquilo que a igreja ensina. Se temos maus governantes, maus políticos, é porque a igreja está a produzir maus governantes e maus políticos. O islamismo ainda não tem tanta força. As igrejas neopentecostais ainda não têm tanto poder. Por isso, se a maioria daqueles que servem a nossa sociedade estão a falhar, aqueles que estão nos partidos políticos, tanto da oposição como a governar, estão a falhar quando estão a discutir entre eles e provocam as pessoas para vandalizar, é porque nós não estamos ensinando. Porque um político cristão, ele vai amar até o seu adversário político. Um deputado, lá na Assembleia, quando estão a discutir e a conversar, até a forma como vai criticar o outro, que ele não está de acordo, vai ser de uma forma com valor, com respeito e amor. Essa é a minha posição. Eu não acho que a igreja deveria perder tempo a procurar erros do Estado. A igreja deveria perder tempo a procurar como moldar e transformar o Estado. As oportunidades que nos dão no governo, para falar com o presidente, para falar com sei lá com quem, deveríamos não perder tempo a pedir apoio. Deveríamos perder tempo a mostrar para o presidente que ele tem que ser cristão. Porque quando o presidente se tornar verdadeiramente um cristão, como cristão, ele sabe como servir a igreja. Sem precisar de e o mesmo vai acontecer com o presidente da FNLA, o presidente da UNITA. Todos eles precisam de um pastor. Amém. Eles precisam de um pastor. Ao invés de criticar-los na ação dele, o que eles estão a fazer é reflexo daquilo que a gente está a ensinar para eles.
Porque eles todos têm um laço com um membro da família que é da igreja. Há bem pouco tempo ouvi o presidente da República dizer: filho pródigo, voltei para a igreja que é metodista. Se ele errar, os metodistas estão a falhar comigo. Oh, Yes. Mas Alberto, na UNITA, é da congregacional. Se ele falhar como política, é católico. É porque a católica está a falhar. Yes. Porque ele é filho. Ele tem que sentar na carteira e o pastor lhe dizer: você falhou naquela comunicação. Yes. Como cristão. Não volte a falar dessa forma. Yes. O problema é da igreja. Angola está a perder porque a igreja não está a fazer o seu verdadeiro. Papel. Yes. Nós, os líderes, é que estamos a trazer a maldição para o próprio país. Yes. Nós, os líderes Uma religiosos, ovelha com líder. a globalização cegou todos nós, que nós queremos também ter um V8 como pastor, queremos ter casa no Quilamba, e esquecemos que nós somos pessoas que fomos selecionados para servir Glória a yes. Deus. Aleluia. Aleluia. e não para comer. Lembram que Jesus disse uma vez? Verdade. Não estás me dando sinal, já passou os 35? Por isso é que eu estou aumentando. Lembre que Cristo uma vez disse: a minha comida é fazer a vontade do Meu meu Pai. Amém. Os discípulos perguntaram: será que alguém lhe deu de comer? Já comeu? Essa tinha que ser a atitude da igreja. Yes. Chorar quando as coisas não vão bem. Aleluia. Os líderes têm que ajoelhar mais. Yeah. Eu lembro aqui o nosso mais velho, Tony Azinga, quando criaram o COIEPA, para poder colocar a paz neste país. E quando fomos convidados, o reverendo Leôncio ainda recorda, na cultura, aí estávamos juntos, esqueci o evento. Mas a doutora Fátima Viega disse que na época de guerra, a igreja esteve presente, os mais velhos, e ajudaram os políticos a compreender e a se entender. Para se entender. Mas na nossa época da paz, parece que os religiosos estão a separar os políticos. É verdade. O problema é que os religiosos. Nós não estamos a fazer o que esses mais velhos fizeram em tempos mais difíceis. Nós, em tempo de paz, estamos a criar mais dificuldade para os políticos. Por isso, pensem, eu creio que o melhor posicionamento da igreja no atual contexto socioeconômico é usar a tríade religiosa cristã. Esse termo provavelmente é novo, porque faz parte da minha tese de doutoramento, que daqui a um mês sai, com a ajuda desse mais velho. Por isso, podem procurar na internet, talvez não vão encontrar a tríade religiosa cristã. Eu sei que eu estou a me dizer, vocês estão a ser um dos primeiros a ouvir. Mas essa é a minha análise. E, reverendo Leôncio, agora eu pergunto, qual é o produto final da igreja na sociedade? Muito Ser um obrigado. verdadeiro cristão.